Por muito tempo da minha vida, eu achei que a maior prova de amor da minha mãe foi ter saído de casa para trabalhar, para poder garantir que a gente tivesse um estudo legal, uma roupa legal, comida na mesa e tranquilidade para viver as nossas escolhas. Por muito tempo também, não só eu acreditei, como a minha mãe também, né, reproduziu essa ideia. E eu acho que essa experiência, embora minha, eu acho que é muito semelhante à da comunidade em geral, que é o fato da gente confundir o amor com a garantia das nossas necessidades. Isso se dá muito, né, por conta do contexto de desamparo, contexto de abandono ao qual as comunidades negras e indígenas estão submetidas, né, diante do racismo estrutural e institucional, mas dentro da nossa comunidade algo se internalizou nesse sentido, né, na diáspora. Diante de condições de escassez, o amor vem como esse lugar, né, de garantir esses recursos, essas coisas da necessidade, e em contrapartida a gente vê as necessidades emocionais sendo sucateadas, né, sendo escanteadas. E isso aconteceu por muito tempo e eu acho que isso confunde muito a nossa ideia de amor. Por muito tempo eu acreditei que o amor era a salvação. Eu acreditei que o amor ia vir para me salvar e quando eu amasse eu também estaria salvando alguém. E acho que isso tem se impregnado mesmo, especialmente diante das discussões sobre solidão da mulher negra, né? Essa ideia de solidão que é muito assujeitada, que é carregada desse preterimento, como se a gente estivesse ali numa prateleira do mercado afetivo e somos subproduto, né? Produto de quinta categoria que ninguém quer pegar. E quando a gente começa a internalizar essa ideia de solidão, a gente vai se depreciando mesmo, depreciando quem a gente é, né, a nossa subjetividade, e também depreciando a ideia de amor que a gente pode construir. E quando eu falo de amor, não é só de amor, relacionamentos afetivos sexuais, não. Estou falando da relação com as suas mães, com as nossas mães, da relação com a amizade, com a família. Então, essa ideia de amor deturpada e tutelar de salvação é muito danosa para a gente pensar o futuro mesmo, né, que a gente quer. Eu penso muito sobre as consequências desse lugar também, sabe? Desse lugar de quem se coloca para cuidar. Porque é um cuidado que também está deturpado, sabe? É uma noção de cuidado que é oferecida que também está passando por um processo de distanciamento da verdade, por exemplo, sabe? Porque é um movimento unilateral. Então, eu sou a rede, mas aquele grupo não pode me servir enquanto rede, sabe? É uma rede onde só o outro se apoia. E eu acho que esse lugar da disposição para o cuidado, que beira a servidão, é um lugar que é historicamente construído para nós, principalmente para nós, mulheres negras, né? Esse lugar do ofertar-se, da importância de se colocar, de viver as coisas, de ofertar para ajudar, de ofertar para resolver, de ofertar para solucionar. Eu acho que esse é um lugar historicamente construído para nós. Então, ainda que não seja solicitado, a gente está sempre acreditando que o outro precisa de ajuda. Ainda que ele não peça, ainda que ele diga, inclusive, que não quer ajuda, que não precisa da nossa ajuda, a gente está sempre se colocando ali. E eu acho que nesse processo, né, de identificação dessas movimentações na minha própria vida também, eu sempre pensei que as minhas manifestações eram legítimas, que o outro que estava negando. Mas quando a gente para observar, existem alguns momentos onde isso não foi solicitado pelo outro também. Eu estava oferecendo algo. Então, é importante que exista um alinhamento também entre aquilo que se pode oferecer e aquilo que o outro quer receber, porque precisa existir uma movimentação do outro também. Falando ainda sobre essa dimensão que o amor toma nas nossas vidas, né? Porque eu acho que ainda hoje o amor, principalmente nas relações afetivos sexuais, é vivido de uma forma bem avassaladora. Então, não só o amor, mas a paixão também, né? Que é um lugar que a gente pouco pensa sobre. Né, quais são os limites e como é que a gente pode se apaixonar e se entregar para as nossas experiências sem a sensação de que a gente está exagerando
ou que a gente está se expondo demais, demonstrando demais aquilo que se sente. E tudo isso aparece, né, nas relações afetivos sexuais. E eu acho que é bem interessante se manter atento à verdade daquilo que se sente. Por isso que é tão importante também conhecer os próprios sentimentos, porque essa é os sentimentos enquanto um oráculo, né? A possibilidade de se consultar e compreender se aquilo que você está expressando, ou aquilo que você está oferecendo é de fato algo que você pode oferecer. Gente, aproveita, antes de acabar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário aqui pra gente do que você tá achando, tá, desses vídeos aqui. Neuza fala, né, que uma das formas de exercer autonomia é ter uma narrativa sobre si. E eu acho que nesse processo de tutelar, esse amor que tutela, né, esse amor que cuida de tal maneira que, por vezes, também impede que o outro escolha e impede que, inclusive, que você veja as escolhas do outro. Porque nessa ânsia, né, nessa ânsia salvacionista, a gente por vezes também se perde do que é que o outro está expressando dentro disso que a gente quer que seja. E a gente tem visto muita frustração, muita solidão, muito sofrimento diante dessa tentativa de amor, que é cuidado, que é salvação, e a recusa por parte do outro. Então, como assim você não quer um amor que quer cuidar de você? Como assim você não aceita que eu cuide de você? Eu conto sempre, né, a história de que certa vez eu estava me relacionando com um rapaz e ele estava mandando mensagem para mim, mandando muitas mensagens, tentando, né, manter o contato, e eu falando que eu não estava afim, que eu não queria, e não sei o que, até que eu tive que ser mais incisiva e dizer, olha, eu não quero sair com você e tal. E depois disso, a fala foi, como assim você, uma mulher negra, não quer um relacionamento, não quer alguém que está disponível? E eu fiquei muito angustiada também, né, nesse processo, porque como assim eu que experimento a solidão cotidianamente, né, nos espaços, nas instituições, como assim eu que sinto sinto e falo sobre esse desamparo histórico e desejo tanto ser amada, não aceito agora esse que está disponível para mim? Então, é como se esse convite, né, da ajuda, ele também transferisse para o outro o desejo que é seu. Sou eu que quero um amor, mas como assim você não quer? Então, para a gente também tentar entender como é que essa tutela gera muita transferência e gera muito sofrimento nesse processo. Eu acho que é um movimento bem solitário mesmo. Essa frustração que vem depois, essa frustração de não compreender o porquê que o outro não aceitou, porquê que você se doou plenamente e ainda assim não foi como você imaginava, não foi como você queria. E eu acho que parte dessa frustração que é sentida vem carregada também de uma autopunição, de uma autoculpabilização. Então, eu falo de manifestações que eu acreditava que eram legítimas, minhas, mas que depois da devolutiva do outro, que não foi o que eu esperava, as minhas manifestações não são legítimas mais. Então, elas passam a ser manifestações exageradas, manifestações. Isso acontece quando a gente está se manifestando, quando a gente está se movimentando de acordo com aquilo que a gente acredita que o outro gostaria que a gente fizesse, ou que o outro gostaria que a gente se manifestasse. E de fato existe uma pressão, né? Dá para perceber uma pressão entre aquilo que eu queria dizer e aquilo que eu sei que o outro vai gostar, né, de ouvir. Sim. É como se o convite também, né, quando a gente fala dessa coisa do chegar na vida das pessoas como se elas estivessem pedindo ajuda, é como se o convite fosse uma prerrogativa para que você existisse na vida da pessoa e a partir do outro. Então, é importante que a gente consiga pensar e nutrir, né, a autodeterminação, a autonomia, para que a gente construa narrativas que digam sobre o que a gente quer e não sobre o que a gente supõe que o outro deseja, para que a gente vá lá e resolva. Então, acho que é a partir daí, né, conseguir caminhar por
por uma lógica de autodeterminação mesmo. E isso traz mais segurança mesmo para as nossas movimentações, sabe? Porque quando eu sei que a minha manifestação está partindo principalmente daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero, pouco me importa. Assumir né? o risco, pouco né? como o Audre Lorde diz, assumir o risco de si com todas as implicações. E eu acho que quando a gente se movimenta com verdade, a gente assume esse risco, as implicações aparecem, porque elas sempre vão aparecer, mas vão ser só implicações mesmo.